Olá, bom dia. Hoje, quinta-feira, 26 de dezembro de 2019. Eu sou Orestes Litaif e esse é o Notícias da Redação, um espaço para te deixar bem informado nesse final de manhã. A gente começa essa edição falando que cerca de 1.000 aposentados e pensionistas do INSS do Amazonas podem perder o benefício ainda este mês, caso não comprovem vida. Em todo o Brasil, cerca de 132 mil aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, podem ter uma surpresa desagradável neste fim de ano. É que, se eles não comprovarem que estão vivos, o pagamento do benefício pode ser suspenso. No Amazonas, 1.050 pessoas estão nessa situação e podem passar a virada do ano com o auxílio interrompido. A prova de vida é um procedimento a ser adotado pelas pessoas que recebem benefícios da Previdência, como aposentadoria, pensão por morte e assim por diante. Ela deve ser feita a cada 12 meses. Esse procedimento ele visa a proteção ao cidadão e a proteção ao erário, pois evita que pessoas recebam indevidamente valores de benefícios e também possíveis fraudes. A comprovação de vida é um procedimento obrigatório para comprovar que a aposentadoria ou pensão são pagas de forma correta a quem de fato tem direito. A prova de vida pode ser feita na agência bancária em que o benefício é sacado. Bom, se eles não realizarem, acontece a suspensão do benefício por segurança, mas que pode a qualquer momento ser feita a prova de vida e a recuperação desse benefício. E caso eles não façam essa prova de vida nesses 3 meses, nessa suspensão e perdure essa suspensão por mais de 6 meses, o benefício é cessado e se faz necessário o agendamento de um serviço chamado reativação de benefício em uma agência do INSS, não mais na agência bancária. Para saber se você precisa comprovar vida, consulte uma agência do INSS ou ligue para 165. E olha só, um robô criado em Curitiba tem chamado a atenção dos médicos de todo o país. É que esse robô, chamado de Laura, pode identificar uma doença conhecida como sepsia, que mata todos os anos 230 mil brasileiros. Esse projeto, que foi criado no Paraná, agora pretende ser expandido para todo o país. Jéssica sorri ao lembrar do final feliz que teve o nascimento da filha, Bianca, no ano passado. A alegria dela só foi possível graças a uma inteligência artificial. A bebê nasceu prematura, com 6 meses, e teve sepse, uma infecção generalizada, grave, que pode levar à morte. Por causa do programa, a doença foi diagnosticada cedo e os médicos conseguiram combater a infecção. O trabalho do Robô Laura junto com os médicos foi fundamental para que a Bianca hoje, tenha um desenvolvimento normal. Então, assim, foram 77 dias, mas assim, poderia ter acontecido inúmeras outras coisas, que foram evitadas com o Robô Laura. Então, para mim, hoje, assim, o Robô Laura, ele vem para salvar vidas, mas ele vem também para dar uma qualidade de vida melhor para esses pacientes também que ficam internados. O sistema, batizado de Laura, foi criado por este programador. A morte da filha em 2010 por sepse o motivou a desenvolver uma espécie de robô que interpreta de forma rápida e automática os dados médicos dos pacientes em busca de sinais de uma infecção generalizada. O Robô Laura é uma plataforma de inteligência artificial que trabalha com diferentes módulos, com diferentes tecnologias, todas focadas em dar o score do paciente. Então, baseado nos protocolos padrões da área médica, nós não geramos nenhum protocolo diferente, nós treinamos os algoritmos, que por sua vez passam a analisar os dados do paciente, são dados verdadeiros, são os dados imputados pelo próprio time do hospital, não é nenhum dado previsto ou nenhum dado, vamos dizer assim, de estimativa, é o dado real imputado do paciente. Ele processa essas informações e, baseado nos protocolos que foram treinados nos algoritmos, ele passa a dar um alerta. Além do sistema, o Robô Laura não exige nenhum outro equipamento específico. Os enfermeiros podem lançar os dados dos pacientes de forma manual. Porém, alguns hospitais estão investindo em tecnologia. Este equipamento é um exemplo disso. Kelly, o que você lança aqui? Geralmente, nos sinais vitais, a gente lança a PA, a temperatura, a frequência cardíaca e tem a escala de dor também. Vai automaticamente para o sistema da Laura. E você bate o código de barras ali do paciente e não precisa de mais nada, vai direto para o sistema? Vai diretamente. Geralmente, a gente usa a pulseirinha do paciente para a identificação do paciente. Isso agilizou o processo? Sim, por mais segurança. Exatamente. Dona Aida, o que você achou desse sistema do Robô Laura? Maravilhoso, né? Porque
A tecnologia está aí para nos ajudar, né? Cada vez mais, né? Então, e deixa a gente tranquilo. Hoje, 13 hospitais em 3 estados usam o software, que é oferecido a preço de custo, cerca de R$ 4.000 por mês, para financiar o desenvolvimento do robô. O diretor desta unidade ressalta a agilidade proporcionada pelo sistema. Antes o procedimento dependia do profissional de enfermagem ou médico avaliar todos os sinais que o paciente apresentava, febre, alteração de exame de laboratório, temperatura, batimento cardíaco. E hoje, quando você joga isso no sistema, o próprio robô já faz o cálculo, a análise desse sistema e já fala, olha, esses fatores em conjunto podem indicar que esse paciente vai entrar em sepse. Então a gente consegue antecipar a avaliação do ser humano de forma muito mais rápida, porque o robô lê o tempo inteiro o prontuário do paciente. A sepse causa 250 mil mortes por ano no Brasil e 6 milhões no mundo. A ideia do programador agora é conseguir patrocinadores para fornecer a tecnologia de graça para todos os hospitais, para evitar que o que aconteceu com a filha dele se repita. Não precisaria ter acontecido, mas já que aconteceu, vamos fazer com que algo positivo saia disso. Então, isso tem me motivado todos os dias nesses últimos anos e vai motivar para a gente chegar em muito mais na frente. E olha só, hoje chega mais um navio da temporada de cruzeiros. Esse navio, que veio dos países da América Central, traz a bordo aproximadamente 700 passageiros. A embarcação fica atracada no cais da capital amazonense até amanhã e depois segue para Parintins. Ainda falando de viagens e turismo, fica uma dica. Olha só, nesse período de férias, muita gente marca as passagens, mas surge um imprevisto. Pois é, o que fazer? Por lei, quem viaja de ônibus intermunicipal, interestadual ou até internacional pode cancelar a viagem, mudar a data e o horário. Mas para remarcar a viagem, o passageiro tem que comunicar essa desistência com pelo menos 3 horas de antecedência ao embarque. Respeitando essa antecedência, é possível até ter o dinheiro de volta. Se quiser remarcar o bilhete, a viagem pode valer até 1 ano, a partir da data de emissão. Independente do bilhete estar com data e horário marcado, você tem como remarcar ele até 1 ano, que é o prazo de validade. Agora a gente fala de cultura, porque essa semana um escritor paulista radicado aqui no Amazonas lançou um livro para falar da poesia concreta. É um livro chamado Abesteatro. Vamos conferir. O livro possui 97 páginas com poemas concretos e apresentações audiosinfônicos. Os poemas são escritos para países de língua portuguesa e acompanham grandes momentos da poesia contemporânea. E a gente procura nesse livro mostrar a rima da poesia não só no som, mas também no espaço da página e também na dança das ideias, na cadeia das palavras, né? O livro Abesteatro emolda lâminas de poesia ilustrando a dança do som, da imagem e da ideia, uma linguagem própria do meio virtual. Então é um livro que trabalha essas três formas de poesia e também a gente considera assim que seja uma linguagem para esse momento que se está se trabalhando a linguagem com computador, então a gente pode brincar mais com as palavras. O lançamento mundial do livro foi feito em Manaus e a previsão é de que a obra esteja à venda ainda esta semana. E no próximo bloco tem a segunda reportagem da série especial Labirinto dos Sonhos. E também a gente vai falar sobre a Mega Sena da Virada. Você já fez sua aposta? São 300 milhões de reais. Ainda não fez a sua aposta? Então fica aí que a gente dá algumas dicas daqui a pouco, depois do intervalo. Notícias da redação de volta e daqui a pouco tem Band Cidade especial de fim de ano aqui na tela da Band. Neto Cavalcante conta todos os destaques. Fala aí, Neto. Olá, Orestes Litaif, muito bom dia para você. Daqui a pouquinho tem Band Cidade especial com uma retrospectiva dos casos de polícia, casos de repercussão também de acidente, algumas tragédias que infelizmente ocorreram aqui na capital amazonense. A gente lembra já desde o início do ano um crime de um policial militar que teria surtado dentro de uma viatura descaracterizada da corporação,
Eram 5 pessoas que estavam em uma festa consumindo bebida alcoólica, todos armados, e aí depois ocorreu aí esse surto do policial que acabou atirando e matando alguns companheiros. A gente vai relembrar esse assunto aqui no Bandicidade Especial. Fala também sobre os casos de feminicídio, números impactantes, né, expressivos em todo o Brasil e também no Amazonas com relação ao feminicídio. Fizemos uma matéria que a gente vai relembrar aqui sobre os filhos desse crime. São pessoas que ficaram órfãos depois de perder a mãe em um crime bárbaro, muitas vezes que é cometido pelo próprio pai. Isso acaba manchando a memória dessas crianças. E a gente fala também sobre o caso Sotero, delegado que foi condenado esse ano a mais de 30 anos de prisão. Ele foi julgado esse ano, agora no final de 2019, a gente relembra esse caso e fala também do caso Flávio, o engenheiro que foi morto no final do mês de setembro. Esse caso ainda continua sem solução, a polícia trabalha para trazer aí os autores desse crime. Tudo isso a gente conversa daqui a pouco, viu, Oreste? A partir das 11h40 no Bandicidade Especial Retrospectiva de Polícia. Até lá! Agora a gente vai falar de um assunto que mexe com muita gente, é o sono. Na reportagem de ontem, a gente mostrou os diferentes tipos de sonhos, até os que viram pesadelo. Na reportagem especial de hoje, vamos mostrar o que dizem os especialistas sobre essas histórias que são criadas pela mente enquanto dormimos. Tempo pra cá, eu comecei a sonhar. Comecei a sonhar com meu filho doente. Eu sonhei várias vezes ele passando mal e quando eu acordei, eu que estava passando mal. Né? Aí eu me estava sufocando, sem ar. Eu acordei umas vezes roncando, né? Sem respirar direito e fiquei muito preocupada. Eu fui na janela, tomei um pouco de água. Quando eu deitei, eu continuei sonhando o mesmo sono. Daí eu fiquei me preocupada. Nossa, eu sonhei o mesmo sonho. Daí eu falei, eu não quero dormir. Eu pensei, não quero dormir. Porque se eu dormir, eu vou sonhar o mesmo sonho. Mas só que daí eu cochilei. O mesmo sonho. Daí até que eu forçava nem dormir. Daí eu falei, eu vou ter que ir no médico. O nome do exame que avalia a qualidade do sono durante um registro de uma noite inteira é polissonografia. A polissonografia, então, a gente faz com esse registro. Aqui nós temos o eletroencefalograma, aqui é um movimento de olhos. E nesse exato momento a pessoa começou a sonhar. Então, o movimento rápido dos olhos faz essa cruzinha aqui. Então, a pessoa começou a sonhar nesse momento. A gente sabe que ela entrou na fase dos sonhos. Aqui tem os outros registros de respiração e tudo, mas o importante para a gente ver que entrou na fase do sono REM, que é dos sonhos, é esse registro aqui. A gente consegue observar se ele está tendo um sono, olhando para cá e olhando para a câmera, se ele está tendo um sono agitado ou não. Comecei o tratamento com ela falou assim, ai, Floracia, o único jeito também que eu tenho agora para você, tirando da meditação que eu já fazia, eu vou te encaminhar para você fazer yoga. Tá com uns 3 dias, eu não sonhei. Um manual de sonhos vendido nas bancas de revista, ele é inútil. Eu não posso abrir aquilo ali e dizer, sonhei que estava voando, então isso quer dizer tal coisa. Não. Quem sonhou? Quem foi a pessoa que sonhou? O sonho tem que ser interpretado no contexto da vida daquela pessoa que sonhou. E quem sabe dessa vida é a própria pessoa ou, eventualmente, o psicanalista, a psicanalista que está realizando um trabalho com o sonhador, com a sonhadora. No sonho, o sonho para o Freud é a via real, a via régia para se chegar no inconsciente. Então essa foi a grande virada que o Freud trouxe. O sonho não tem a ver com os espíritos, ou com os deuses, ou com algo que é transcendente ao sujeito. O sonho é do sujeito. O sonho é a tua subjetividade se expressando em você. Existem fatores, hábitos que comprometem a qualidade do sono e dos sonhos. Por exemplo, a utilização de pílulas para dormir pode atrapalhar bastante a ocorrência de sonhos. A pessoa que bebe álcool antes de dormir, ela vai ter uma redução da fase do sono, chamada sono REM, que é a fase durante a qual os sonhos mais vívidos acontecem.
a gente recomenda não fazer refeição pesada durante, assim, no período da noite, não tomar café no final da tarde para a noite, não ficar assistindo televisão na cama, porque a luminosidade também atrapalha. As pessoas têm que avaliar bem como elas estão dormindo e se tem alguma coisa que está incomodando, na dúvida, procura um profissional especializado. Então, às vezes a pessoa não sabe se, eu estou sonhando isso, será que isso é normal? Será que eu preciso de ajuda? Eu tenho dúvida se isso está me afetando ou não. Então, na dúvida, procure um serviço de saúde e vá verificar. Viajar o mundo, ajudar parentes e amigos, comprar carro. Estes são alguns dos sonhos dos brasileiros que já fizeram a aposta da Mega Sena da Virada. O prêmio, que é de 300 milhões de reais, vai ser realizado no dia 31 de dezembro. São 6 dezenas que mexem com o imaginário de muita gente. A Mega Sena da Virada estima um prêmio de 300 milhões de reais. E uma bolada dessas faz qualquer pessoa planejar uma mudança de vida. Realizar sonho, né? Fazer bastante coisa. Era só curtir a dinheirada. Puxa, é difícil imaginar alguma coisa assim, mas a gente realizava todos os sonhos, né? Todos os sonhos. Tem algum que vem na sua cabeça de cara? Assim? Bom, o primeiro, a gente sempre pensa num carro novo, né? Carro zero é a primeira coisa. Mas vamos ficar no sonho aí, né? O dono da lotérica já está acostumado com essa onda de apostadores, especialmente para a Mega da Virada. Seja nos bolões ou em apostas simples, a lotérica costuma ficar bem mais movimentada nesta época do ano. É uma loucura. Está uma loucura e todo mundo se sente um pouquinho dono dele, dessa bolada de 300 milhões. Ninguém quer ficar de fora. Agora entra em cena aquele trio da boa sorte, né? Que é a glória, a vitória, a esperança. É o inesperado que todo mundo já estava esperando, que é os 300 milhões. Na hora de apostar, tem muita gente que se pergunta, será que vale a pena eu colocar mais de 6 dezenas na minha aposta, pagar um pouco mais por isso, entrar num bolão, colocar números em sequência ou não? O que funciona nessa hora? A gente vai tirar essas dúvidas com o economista o Daniel Poit, que veio aqui à lotérica junto com a gente. Daniel, tem algum fundamento essa história de, por exemplo, eu ter mais chance de ganhar entrando num bolão do que apostando sozinho? Enfim, o que os números dizem sobre isso? Bem, entrando num bolão, a chance é maior, porque o número de apostas de um bolão geralmente é maior. Mas também o valor do prêmio é bem menor, é proporcional ao número de participantes. Então, as chances se tornam maiores, porém o resultado, se houver um resultado vencedor, que também não garante a vitória, será menor do que o prêmio máximo que estiver sendo oferecido naquela loteria. Agora, muita gente fala que eu vou colocar mais um número, gastar um pouco mais para fazer a minha aposta, colocar 7 números ou 8 números, claro que daí fica um pouco mais caro. Vale a pena ou não? As chances aumentam? Veja, toda aposta em jogo de azar que nós chamamos, que são as loterias, vale a pena desde que o dinheiro que esteja sendo investido ali não faça falta para a pessoa. Penso que essa seja a principal preocupação. O dinheiro não vai fazer falta, considere que aquele dinheiro está perdido, porque a chance de vitória é muito pequena. As combinações possíveis são milhões, então a chance de uma aposta é uma em quase 60 milhões de apostas. É por isso que acumula muitas vezes de uma semana para outra, de um prêmio para o outro, né? Agora, se colocar um número maior de dezenas na aposta, certamente aumenta o número de combinações possíveis, e isso aumenta também a chance, sem dúvida. Boa sorte para todo mundo. O Notícias da Redação fica por aqui, mas eu peço licença para me despedir de 2019, confiante que 2020 vai ser muito melhor. A gente se vê em uma próxima oportunidade. Amanhã o Notícias da Redação é comandado por Flávia Moura. Um grande abraço e até breve.